Bom, aqui então eu já fiz uma parte do nosso casaquinho. Eu trabalhei um total de 80 centímetros, deu 132 correntinhas, tá? Feito essas 132 correntinhas, eu fiz mais 2 correntinhas e na quarta, a partir da agulha, eu comecei então a fazer aqui os pontos altos, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, é o nosso início aqui, onde eu tenho as 3 correntinhas. No vídeo que eu ensinei, eu mostrei apenas 2, mas são 3 correntinhas, tá? Vamos aqui então trabalhar a carreira indo e voltando. Eu trabalhei aqui um total de, contando aqui com a carreira de pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras indo e voltando. E aqui, como vocês podem ver marcado, eu iniciei a diminuição aqui dos pontos para fazer ele mais inclinado aqui até chegar na altura da cava. Então aqui essa nossa barrinha vai ficar mais abertinha e na altura da cava vai ter essa diminuição, tá? Então aqui eu deixei 14 pontos, eu contei aqui, fora essa aqui, eu contei 14 desses Vzinhos aqui. Quando eu cheguei aqui, eu marquei então no espaço. Aqui eu tenho 14 Vzinhos. Aqui do outro lado, da mesma forma, eu tenho 14 e aqui eu marquei no meio, como vocês podem ver. E aqui para fazer essa diminuição, eu deixei 6 Vzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E marquei aqui nas costas também, tanto de um lado como do outro. E iniciei então as diminuições. Eu vou mostrar para você agora como que é feita essa diminuição. Vamos supor que aqui eu já tenha chegado naquela divisão e vou começar a minha diminuição. Então aqui eu vou fazer esse ponto, vou fazer a correntinha e aqui, ao invés de fazer o ponto alto, eu vou fazer apenas metade do ponto, ficando com 2 laçadas na agulha. Dou a laçada e já venho direto para o próximo ponto e faço o meu ponto alto pegando aqui os dois juntos. E fica assim a nossa pequena diminuição. Faço a correntinha, venho aqui para fazer o meu outro ponto alto no mesmo ponto, faço apenas metade dele. Venho aqui já direto para o próximo, faço o ponto alto fechado junto. A correntinha, dou a laçada, volto aqui para fazer o outro ponto e faço apenas metade dele. Já vou direto para o próximo e faço o ponto fechado, os dois juntos. Então, aqui nesses 6 espaços, eu vou fazer essa pequena diminuição. Quando eu chegar aqui, eu começo ela e quando eu chegar aqui, eu termino ela, tá bom? Trabalhada essa diminuição, eu vou trabalhar tanto de um lado como do outro. Por quantas carreiras eu vou trabalhar essa diminuição? Aqui, como vocês podem ver, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui eu já estou na 5ª carreira, onde nós vamos fazer um ponto diferente. Eu vou chegar aqui na minha diminuição para mostrar como que você vai trabalhar nas próximas carreiras sobre essa diminuição que nós fizemos. Cheguei então aqui sobre a divisão onde eu tenho o início das diminuições. E aqui está as diminuições igual eu ensinei você a fazer. Então, para você trabalhar sobre essas diminuições, eu tô aqui na correntinha, vou dar a laçada, vou fazer apenas metade do ponto e vou vir aqui na próxima correntinha. Aqui no caso nós teríamos 2 pontos altos e nós temos apenas um. E vai continuar desse jeito. Todas essas diminuições que nós vamos fazer, nessas 4 carreiras vai ficar igual. É só para não ter uma diminuição aí muito brusca,
aquela diminuição onde você fica nítida que teve aquela diminuição. Então, para que isso não ocorra, nós vamos trabalhando aqui algumas carreiras semelhantes e vamos fazendo a diminuição aos poucos. Então, nessas 4 carreiras vai ser dessa forma, você vai vir trabalhando aqui sobre a correntinha, tá bom? Então, aqui agora, quando eu chegar aqui nessa carreira, eu já estou aqui na segunda diminuição. A primeira aqui eu já fiz para vocês verem como que fica. Então, a diminuição vai sendo gradativa, vai sendo aos poucos, então não fica um trabalho grosseiro, fica um trabalho bem bonitinho. E como vocês podem ver, não dá para perceber que tem essas diminuições. Agora que nós vamos pular aqui um ponto, é que vai começar a ver aí que tem essas diminuições, mas por ser na lateral, não vai ficar à vista, tá bom? Então, depois de você trabalhar aqui sobre as correntinhas, você vai vir aqui, ó, fazer aqui o ponto fechado no mesmo, a correntinha, vem aqui no mesmo, faz metade do ponto e vem sobre a correntinha para trabalhar o outro ponto. Então, você vai trabalhar assim por 4 carreiras, dessa forma que eu estou mostrando aqui, ó. Então, não tem dificuldade, é bem fácil esse ponto e a diminuição também. E aí, você vai trabalhar aqui todos os 6 fazendo essa diminuição. Terminando a 4ª carreira, na 5ª você vai começar, então, a fazer outra diminuição. Então, aqui eu tô sobre a altura do ponto, de onde nós começamos a fazer a diminuição. Aqui eu vou pular esse primeiro ponto, essa primeira correntinha. Aqui eu tenho o meu ponto fechado junto, a correntinha, o ponto fechado junto, e eu vou vir aqui na segunda correntinha, pulando essa primeira. E vou fechar aqui o meu ponto, dessa forma, ficando com os 2 pontos aqui, como vocês estão vendo. Eu não vou fechar eles no mesmo ponto. Faço a correntinha. Aqui eu faço apenas metade do ponto e eu trabalho normal aqui esse ponto, sobre a próxima correntinha. Correntinha de espaço. E aqui eu vou fazer outra diminuição, então eu fecho o meu ponto, pulo a correntinha próxima e vou na outra, para fazer a diminuição. Correntinha. E aqui eu faço, então, a outra diminuição, fazendo apenas metade do ponto, venho na próxima e faço ele aqui fechadinho. Correntinha. E finalizo o meu ponto, porque eu já cheguei aqui novamente no final. E volto a trabalhar aqui normal os meus pontos. Sem fazer diminuição. Da mesma forma o ponto. Então, aqui fica essa pequena diminuição. Aí, na próxima carreira, eu não vou fazer diminuição, vou seguir apenas trabalhando aqui normal os pontos. E aí, quando eu trabalhar algumas carreiras, eu faço outra diminuição e daí por diante. Então, é só desse jeito aqui que nós vamos fazer essa diminuição. Eu vou continuar trabalhando, então, a minha peça até a altura da cava. E aí, eu volto com vocês mostrando se eu fiz e quantas carreiras eu fiz fazendo essa diminuição aqui, que é pulando os pontos, se houver a necessidade. Se não houver necessidade, eu falo para vocês que foi apenas essa aqui que nós fizemos, tá bom? Bom, aqui então já terminei as diminuições e como eu falei para vocês, eu iria falar quantas diminuições que eu fiz. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras trabalhadas e aqui eu fiz a primeira diminuição, que foi a que eu fiz junto com vocês. Aqui nas próximas carreiras eu trabalhei da mesma forma que as outras, fazendo aqui os pontos fechados em um só. Então, nas outras carreiras você também vai trabalhar da mesma forma que nessa diminuição. Os outros pontos você vai trabalhar os 2 separados, tá? Então, aqui eu tenho essa primeira diminuição que eu fiz. E nessa carreira que eu fiz a diminuição, eu já vou contar para fazer a próxima. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carreiras trabalhadas e aqui na 4ª eu fiz outra diminuição, do mesmo jeito, apenas 2 pontos diminuindo, tá?
fiz aqui trabalhando da mesma forma e fechando os pontos juntos apenas aqui nessa diminuição. Com ela, eu já conto para a próxima diminuição. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês podem ver aqui, ó, tá a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E fiz outra diminuição. Aqui vocês podem ver que já ficou apenas um ponto aqui no meio dessa diminuição. Contando aqui, ficou 1, 2, 3, 4 e eu tenho mais uma diminuição. E aqui, então, eu iniciei com 6 motivos, finalizei aqui sem nenhum motivo. E prossegui trabalhando aqui a minha carreira normalmente. Então, você vai fazer as diminuições que você deseja. Eu fiz esse tanto para mim, foi o tanto certo. Do jeito que eu queria que ficasse aqui na altura da cintura da minha filha, tá? Aqui, então, vocês podem ver o jeito que ficou essa diminuição. Aqui tá bem abertinho e aqui já tá bem mais fechado. Então, aqui eu trabalhei 33 centímetros, até a altura onde nós separamos para fazer as cavas. Então, 33 centímetros. Deu um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 carreiras, 30 contando aqui com essa barrinha de pontos altos. Então, já deu na altura da cava e aqui eu já fiz as divisões e já deixei uma parte pronta para vocês verem como que fica aqui essa divisão nossa. Aqui do outro lado você também vê essa diminuição. E esse casaquinho, como você já percebeu aí, ele é transpassado aqui por cima. Por isso que nós iniciamos aqui com, se eu não me engano, 80 centímetros. Eu agora não tô me lembrando se realmente foi 80 centímetros. Para ele ficar sobreposto. Vocês no início podem até ter pensado, nossa, mas vai ficar enorme esse casaco. Não é, é porque ele vai ficar transpassado, por isso nós precisamos fazer ele maior que a circunferência do corpinho da criança. Então aqui eu já vou falar para você o seguinte, se você não quiser ele transpassado, você pode fazer ele do tamanho certinho da criança, que você tirar a medida do quadril, e aí você vai apenas fazer uma barrinha depois para fazer o fechamento com botões e ele não vai ficar transpassado, ele vai ficar assim retinho. Mas a minha intenção de fazer esse casaco é essa. Eu tô criando aqui esse casaco com esse ponto, porque é um ponto bem fácil para fazer as diminuições, tanto aqui nas laterais como na manga. Então, eu tô criando especialmente aqui para as meninas que têm dificuldade em fazer diminuições, tá bom? Às vezes você pode pensar, ah, mas é um ponto tão simples, podia ter usado um ponto mais desenhado, um ponto mais difícil, que ficasse mais bonitinho, mas de primeiro momento a minha intenção foi essa, de trazer um trabalho simples para quem tá começando, quem aí já é intermediário, mais avançado no crochê, todos vão dar conta de confeccionar essa peça. Tirando as medidas aí, você vai poder confeccionar em qualquer tamanho, tá bom? Basta tirar a medida certinha da criança. Eu tô fazendo esse casaco a partir de uma peça que a minha filha tem aqui, que é uma peça em tecido, pra ficar mais fácil para mim confeccionar aqui desse jeito, porque eu ainda não tinha confeccionado transpassado assim na frente, eu só tinha feito retinho aqui. Então, eu decidi fazer por ele, criando aqui com esse ponto. Então, tá muito fácil de ser feito essa peça, tá? Aqui, então, é onde vai ser feito o fechamento. Aqui eu tenho, tirando aqui esse primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meio do ponto, eu demarquei. Então, aqui eu tenho 5. Essa vai ser a parte que vai ficar por cima. Essa é a parte que vai ficar por baixo. 1, 2, 3, 4, 5, dividido aqui entre um ponto e outro. Então, você vai fazer essa divisão. Se você estiver fazendo no mesmo tamanho, pode ser essa mesma divisão. Se você estiver fazendo em outro tamanho, como que você vai fazer?
Vai dobrar quando você tiver terminado aqui essa parte. E vai decidir aqui quantos que você vai deixar. Você pode deixar menos, pode deixar mais. Só tomando cuidado para respeitar aqui, então, essa divisão, porque aí você vai ter que dobrar ela aqui onde você demarcou. Aqui vocês podem ver que de um lado tá demarcado e do outro também. Então, você tem que respeitar aqui essa diminuição, que é onde vai ser aqui a dobra, como se fosse a costura. Como se nós tivéssemos aqui uma costura lateral. Respeitando aqui, então, essa demarcação, você vai dobrar no meio e vai ver aí quantos que você vai precisar. Talvez tenha menos ou mais. Isso não tem problema, tá bom? Aqui eu deixei demarcado nas laterais, eu dobrei bem certinho, tá? E para as laterais ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Do outro lado eu também tenho a mesma contagem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o restante vai ficar para as costas, tá bom? E aí, você vai marcar aqui, então, onde você vai fazer o fechamento, para você não se perder aqui na contagem de pontos, tá? E vai marcar aqui na lateral, porque aqui nós vamos trabalhar separado a parte. Essa parte aqui eu ainda não fiz, porque eu vou mostrar para vocês. Então, aqui você vai começar a trabalhar separado a frente e as costas. Aqui eu já fiz essa parte. Então, eu trabalhei aqui só até aonde tá demarcado, indo e voltando aqui essa altura. Aqui eu trabalhei um total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras. Trabalhei reto, tá? Aqui eu não fiz cava. Eu não entrei aqui para fazer uma cavinha, eu trabalhei reto, porque eu quero assim esse meu casaco. Se você quiser trabalhar fazendo a cava, fica a seu gosto, mas você pode fazer assim também. E aqui também eu trabalhei reto, porque eu quero assim o meu trabalho, para depois eu deixar ele meio caidinho assim. Ou se quiser, pode fazer e deixar o fechamento aqui total da peça. Você pode usar das duas formas, tá bom? Se você não quiser, se você quiser fazer aqui uma golinha, pode fazer. Aí você vai fazer aqui uma pequena diminuição e desenhar a gola, tá? Aqui eu fiz a costura, como eu sempre mostro pra vocês, a costurinha, fazendo aqui com essa partezinha aqui de cima do ponto, essa argolinha aqui, de um lado e de outro. Então, não tem necessidade de mostrar para vocês que me acompanham aí e já ver essa costurinha que eu faço. Se você tiver alguma dificuldade, é só olhar em algum outro trabalho que eu tenho, que eu ensino a fazer as costurinhas nas laterais. Aqui nas costas eu também trabalhei a mesma contagem de pontos, 10 carreiras, reto, nas duas partes, como vocês estão vendo. Então, aqui essa costurinha eu trabalhei 8 centímetros fazendo esse fechamento, que deu um total de motivos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não conto aqui esse primeiro. Então, eu tenho 5 motivos fechados e os outros ficou aqui para a gola, tá? Então, agora eu vou mostrar pra você como você... Aqui, como eu sempre falo, quando nós trabalhamos peças assim abertas, deixar o pontinho do lado direito aqui no início, tá? Pra iniciar aqui a próxima carreira. Então, aqui você vai iniciar por essa parte. E aqui, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar aqui na altura do ponto, tá? Aqui a divisão, eu vou vir aqui nessa altura do ponto e vou prender aqui a linha. Eu já vou tirar aqui para não me atrapalhar. Subo aqui as 3 correntinhas. Subi as 3 correntinhas, eu vou vir aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. E eu não trabalho esse motivo aqui, eu já venho direto pro outro, para não acontecer do meu motivo ficar muito aberto aqui na carreira e o meu, essa parte aqui da frente ficar mais aberta. Então, eu quero que ela fique retinha, então eu não trabalho esse primeiro motivo, trabalho aqui sobre o ponto alto, fazendo os 2 pontos altos de início. Aqui atrás vocês podem ver que eu fiz da mesma forma, trabalhei aqui sobre o ponto alto, os 2 pontos,
pulei o primeiro motivo e trabalhei sobre o segundo. Então, o nosso trabalho vai ficar retinho fazendo dessa forma. Então, você tem que tomar esse cuidado aí nas laterais. E aqui eu vou fazer todos os pontos como eu venho fazendo aí ao longo do meu trabalho. Então, não tem necessidade de mostrar para vocês toda essa parte aqui da frente, parte das costas, porque você só vai repetir ponto sobre ponto e você vai tomar o cuidado apenas no início de fazer aqui dessa forma para o seu trabalho não ficar aberto, tá? Quando chegar aqui no final, você vai continuar trabalhando aqui da mesma forma sobre aqui a terceira correntinha. Então, você vai fazer aqui as duas laterais, frente e as costas do casaco. Terminou de fazer essas duas partes, você vai fazer a costurinha ombro a ombro, como eu já mostrei. E o nosso casaco vai estar praticamente pronto. E aí, então, nós passamos aqui para a manga. A manga aqui, eu trabalhei com 32 correntinhas, mais uma, e na quarta, a partir da agulha, eu trabalhei aqui, então, os pontos altos, tá? E o ponto da mesma forma. Então, eu não vou mostrar pra você aqui essa confecção, porque é o mesmo ponto e não tem necessidade. Então, aqui até a altura onde eu iniciei a diminuição, eu trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Trabalhei 23 carreiras, indo e voltando reto. E aqui, então, na 14ª, eu iniciei a diminuição. Então, aqui essa diminuição eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer aqui a outra manga, então, até essa altura aqui. E volto mostrando pra vocês essa diminuição aqui da carreira. Você pode fazer de duas formas essa manga. Dessa forma como eu estou fazendo, com essa diminuição, que particularmente eu acho que vai ficar mais bonito para esse trabalho. Ou você pode vir aqui já na cava e fazer em forma circular. Você vai confeccionando aqui de forma circular. Só que eu não acho bacana, porque aqui a manga vai ficar reta. E quando a criança estiver usando, que deitar aqui o bracinho, vai ficar um pouquinho aqui a mais de tecido, né? Que no caso aqui é a linha que nós estamos usando para confeccionar, vai ficar um pouquinho mais cheio. Como eu não quero que fique assim, meio embabado, eu tô fazendo dessa forma. Fazendo aqui desse jeito que eu estou falando para vocês, deixa eu só trazer um pouquinho aqui mais para trás. Fazendo dessa forma, aqui a nossa manga, ela vai ficar assim caidinha, tá vendo? Então, eu acho que dá uma delicadeza a mais na peça fazer dessa forma. Aqui, ó, que eu tô mostrando, tá vendo? Se eu trabalhar de forma circular, vai ficar reto. É isso aqui que eu estou falando pra vocês. Vai ficar reto e na hora que a criança dobrar aqui, esse tecido todo que tá reto aqui, ele vai embabar um pouquinho aqui. Então, como nós estamos trabalhando com a linha grossa, que é para uma peça de inverno, então vai ficar muito embabado aqui. Então, eu não aconselho, mas se você quiser fazer assim e achar mais fácil, pode ser. Se você estiver fazendo esse casaco com uma linha mais fina, que pode também fazer da mesma forma com linha fina para usar em todas as estações, pode fazer reto assim que não vai ficar muito embabado não, porque a linha é mais fininha. Como essa é grossa, então eu acho que vai ficar um trabalho meio grosseiro. Então, por isso que eu decidi fazer dessa forma. Então, eu vou trabalhar aqui até essa carreira e volto mostrando a diminuição. Bom, aqui eu já trabalhei, então, as 23 carreiras, contando aqui com essa primeira de pontos altos, tá bom? Aqui eu já tenho uma pronta e estou confeccionando a outra. Então, aqui nós terminamos do lado direito e vamos começar as diminuições pelo lado esquerdo. Então, vocês podem ver que a diminuição aqui vai sendo aos poucos, tá bom? Então, aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de diminuições, tá bom? Então, aqui eu viro, subo aqui as 3 correntinhas, e ao invés de trabalhar aqui o outro ponto alto, eu não trabalho e já venho direto aqui pro meu motivo. E vou trabalhar ele normal. Então, até o final da minha carreira,
trabalhando os pontos. Quando eu chegar aqui no último motivo, eu vou fazer ele, e ao invés de fazer os 2 pontos altos aqui, eu vou fazer apenas um. Bom, cheguei aqui no final, e como eu falei pra vocês, eu já vou vir aqui direto na terceira correntinha fazer um ponto alto apenas, não faço 2. Viro o trabalho, subo as 3 correntinhas e venho aqui nesse meu motivo e trabalho um ponto alto apenas nele. E já vou direto para o outro motivo, fazer aqui ele. E vou trabalhar o meu motivo até o final da carreira e fazer no outro canto dessa mesma forma. Bom, aqui no meu final, então, eu vou fazer da mesma forma que o início. Aqui no primeiro motivo eu faço apenas um ponto alto, sobre a terceira correntinha um ponto alto. Viro, e nessa carreira eu vou fazer igual a primeira que eu fiz. Então, eu faço as 3 correntinhas, vou pular aqui esse ponto alto, vou vir aqui direto pro meu motivo. E faço o meu motivo aqui normal. E vou trabalhando. Então, eu vou diminuindo as carreiras dessa forma. Sempre repetindo a carreira anterior. Essa aqui eu estou fazendo com o Vzinho de início, na próxima eu vou fazer com um ponto alto aqui apenas. Vou trabalhar aqui, vou mostrar aqui já na outra que está pronta. Essa diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras fazendo essa mesma diminuição. Quando eu chegar aqui na 7ª carreira, eu já vou fazer a diminuição diferente. Aqui, como vocês podem perceber, essa diminuição eu terminei com o meu Vzinho aqui, e essa eu também comecei com o Vzinho. No caso, essa eu teria que ter começado aqui fazendo o ponto alto e um ponto alto no meu Vzinho. Mas eu não fiz assim porque eu já queria reduzir aqui bem a nossa manga. Então, você vai fazer até a 7ª carreira da mesma forma, e na 8ª, você vai pular o motivo. Ao invés de fazer o ponto alto nele, você já vai vir direto para o segundo motivo e vai fazer o Vzinho. No final, da mesma forma, você vai fazer, aqui vocês estão vendo. E aqui eu vou iniciar da mesma forma que eu iniciei essa. Vou pular o V e vou vir direto para o próximo. No final aqui da mesma forma e no início também da mesma forma. Pulo o primeiro V, sempre fazendo aqui as 3 correntinhas de início e o ponto alto de final na terceira correntinha. Terminando aqui com apenas 2 motivos, essa nossa carreira. Aqui o ponto alto, as 3 correntinhas e os 2 motivos, e finaliza. E aí já tá pronto pra gente fazer a costura aqui lateral. Como eu já ensinei em vários trabalhos para vocês. Vamos unir aqui, e depois esse aqui nós vamos costurar na nossa blusa do casaco, porque por enquanto ainda é uma blusa, né, meninas? Agora com a manga vai virar um casaquinho mesmo. E aí a gente costura até aqui na altura do ponto, onde a gente não iniciou, aqui na carreira de início e diminuição. Então a gente vai começar a costurar aqui. E aqui, como vocês podem perceber, a nossa carreira aqui dá certinha, carreira com carreira, tá vendo? Dos motivos. Então, é bem fácil para você fazer a costura. Você vai seguindo aqui todas as carreiras, ó, que vai dar certinho aqui no final. Então, eu vou terminar de fazer aqui a minha outra manga, vou fazer a união, vou costurar aqui. E aí, eu volto mostrando para vocês, então, o casaquinho. Bom, aqui então está o nosso casaco pronto. Como eu falei para vocês, eu costurei aqui nas laterais e fiz a união aqui. E vocês veem aqui o que eu falei, que fica aqui carreira com carreira, fica bem bonitinho aqui essa nossa costura. Aqui eu também trabalhei um total de 1,
2, 3, 4, 5 carreiras para fazer a golinha dele alta, como aqui vocês estão vendo. Depois que eu fiz a união aqui, ombro, ombro, eu fiz 5 carreiras. Trabalhei aqui uma carreira de pontos baixos e trabalhei essa carreira aqui com esse biquinho. Aqui eu trabalhei o biquinho nas duas partes, porque aqui nós podemos usar de diversas formas essa golinha. Esse pontinho que eu trabalhei aqui é um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto. Pulo um espaço suficiente para que não ficar nem puxado e nem franzido. E prendo com ponto baixo, subo 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto. E prende novamente no próximo ponto, deixando aqui o espaço certinho. Trabalhei aqui do lado direito essa parte, essa. E aqui, nessa parte, eu trabalhei do lado avesso. Aqui vocês podem ver a diferença de ponto. Por quê? Aqui ele fica bonitinho dessa forma. E quando eu virar aqui a minha gola, dessa forma, ele vai ficar aqui do lado direito, bem bonitinho assim. Então, fica esse invertido, porque aqui vai ficar do lado avesso o ponto, tá vendo? E aqui do lado direito. Então, eu fiz essa inversão aí. Trabalhei esse cordão de correntinhas aqui que eu vou ensinar pra vocês. Aqui eu trabalhei ponto baixo em toda a volta. E aqui na manguinha também, ponto baixo. Aqui esse cordão de correntinhas eu passei aqui abaixo da costura do ombro, da cava. 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira eu transpassei aqui, mas se você não quiser usar dessa forma, você pode fazer aqui um cordão de correntinhas, prender e passar aqui. Você pode usar cinto, pode fazer aqui essa parte com pontos altos ou pontos baixos para ficar mais grossinho. Aí fica a seu critério, tá? Ou da sua cliente. Faça da forma que você achar melhor. Então, esse aqui é o casaquinho pronto. Aqui nós podemos usar de diversas formas. Você pode fazer o fechamento com botões. Como eu não achei nenhum botão combinando aqui com essa cor e com a peça, por enquanto a minha filha vai usar sem os botões mesmo. E aí depois eu coloco botõezinhos aqui. Você pode colocar aqui na altura toda, para ficar fechadinho assim. E pode usar também abertinho depois, não tem problema nenhum os botõezinhos ficar aqui. Uma ideia que eu dou para você é usar 2 botões aqui, um em cada lado. Então, você coloca um para fazer o fechamento aqui e coloca apenas um aqui para decoração. Eu tenho uns pequenininhos aqui. Aqui, por exemplo, ó, você coloca um para fazer o fechamento, tá vendo? E esse aqui é apenas de decoração, aí fica 2 botõezinhos aqui. Aí você coloca até a altura que você desejar. E fica dessa forma. Você pode colocar até aqui nessa altura. E depois, se você quiser usar abertinho, aqui não vai ver o botão, tá vendo? Nessa parte. E nem nessa. Aí fica a seu gosto, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer aqui esse ponto ensinando em outra videoaula, para que essa não fique muito longa, tá? Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com os amigos, ajude aí na divulgação, porque assim vocês me ajudam a crescer mais ainda aqui o nosso canal. Obrigada por assistir e até a próxima videoaula.